Deixe-me lembrar, vou pedir a sua atenção. É assim, agora não é momento de culto, é momento de aula. Isto significa que se você tiver necessidade de perguntar alguma coisa, tem espaço para isso. E eu vou tentar dar a minha aula o mais curta possível, embora tenha bastante material, mas para dar espaço para você tirar alguma dúvida que porventura você tenha. Então, você pode fazer perguntas, mas para o bom andamento do nosso tempo aqui, eu vou pedir que você aguarde até o tempo do fim. Aí no fim a gente vai ter espaço, microfone para a gente conseguir ouvir a sua pergunta. Você levanta a sua mão, vão ter alguns irmãos aí que vão levar o microfone para você fazer a pergunta, eu conseguir ouvir, os outros conseguirem ouvir, e aí eu tento responder da melhor maneira que eu conseguir, tá? Então nós vamos fazer um período de perguntas no final. Eu quero encorajar você a perguntar, tentarei responder o máximo de perguntas possível, mas eu vou pedir para você primeiro ouvir a exposição que eu farei, tá? Então, nós vamos orar, pedir a bênção de Deus, depois eu vou explicar o que eu falei ontem, muito brevemente, para quem não esteve aqui, e aí eu entro na palavra de hoje. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção sobre esta aula, e pedimos que o Senhor nos ajude a crescer no entendimento da história, conforme dirigida pelo Senhor, para que nós sejamos encorajados e advertidos quanto a coisas que acontecerão, que já acontecem. Dá ao teu povo boa perspectiva escatológica, à luz da tua santa palavra. Me ajude a ser claro e aos meus irmãos a serem reflexivos, a ponderarem sobre essas coisas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, ontem nós fizemos 2 palestras e hoje eu vou fazer a terceira, e o resumo delas é a seguinte. Ontem nós começamos falando dos últimos dias, que eu disse durante a mensagem, quem estava aqui ouviu, de que últimos dias não é algo só que acontece no finzinho, mas é o período que na Bíblia vai desde a primeira até a segunda vinda de Jesus. Você pode ter a impressão assim, mas peraí, mas é longo esses últimos dias, né? Mas não é para que eles sejam longos, é para que você entenda que a vinda de Jesus Cristo naquela primeira vez, naquele primeiro momento, já foi o inundar da eternidade para dentro dessa história, vamos dizer assim. E esse inundar da eternidade faz com que a gente viva realidades que já são eternas. Eu expliquei ontem de que nós temos vida eterna, mas na verdade é que a gente ainda está sujeito à morte. Eu expliquei ontem que a gente já foi liberto do pecado, mas a gente ainda peca. A gente já vê o reino de Deus presente, mas a gente ainda ora, venha o teu reino. Então na Bíblia, essas duas coisas são verdadeiras. Algumas coisas já são reais acerca da vida eterna, da eternidade, mas outras coisas ainda não. Então a gente diz que o reino foi inaugurado, mas não foi consumado. Isto é, não atingiu o seu ápice, o ponto mais alto, tá? Então é isso que a gente trabalhou ontem na primeira palestra. Na segunda palestra eu falei do último dia, que é aquele dia que vem e resolve todas as coisas. É um evento consumador, definidor. Jesus Cristo finalmente coloca todos os pingos nos is. Ele resolve todas as coisas que aos nossos olhos agora parecem pendentes, tá? Ele traz juízo sobre uns, ele traz salvação sobre outros. É um dia de muitos eventos e a gente explicou isso brevemente. E aí, o que ficou reservado para hoje é falar do dia eterno. Então, olha que interessante. Deixa eu ver se eu consigo. Últimos dias, desde a primeira até a última vinda de Jesus. Último dia, a segunda vinda, e o dia eterno é o dia posterior a esse último dia. E por que eu estou chamando ele de dia eterno? Porque Apocalipse 22:5 diz isso, ó. Já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então eu chamei esse dia de dia eterno, porque é o dia em que nem o sol mais é necessário. A descrição é que nós não precisamos dessa luz, porque aquele que é essencialmente luz estará conosco. Essa é a ideia descrita em Apocalipse 22:5. Então, eu quero descrever algumas coisas sobre a eternidade, isto é, o período posterior à segunda vinda de Jesus Cristo, tá? Quando ele vem, as coisas são consumadas, e o que
nós vivemos então depois? O que acontece depois? Então, deixa eu explicar algumas coisas para nós entendermos melhor essa eternidade. A primeira coisa que eu quero explicar é que a Bíblia descreve Jesus Cristo voltando para restaurar toda a criação. Então, esse é um dos elementos de escatologia que estão muito claros na Bíblia Sagrada. Veja só, na Bíblia, a queda, isto é, o pecado de Adão e Eva, lá no início, que a gente chama de queda, essa queda trouxe efeitos não só sobre a nossa vida pessoal, não só nós nos tornamos inclinados para o mal, mas o mundo ao nosso redor ficou desajustado. A gente diz que gerou inimizade não só entre os homens e Deus, mas entre homens e homens, e inimizade entre homens e a criação. Por exemplo, Gênesis 3:19 fala que maldita é a terra por tua causa. Você agora não vai produzir com a facilidade que você produzia antes. Cardos e abrolhos vão atrapalhar a sua produtividade. Então, há um sentido em que a criação não mais produz tudo aquilo que ela é capaz de produzir de acordo com a criação original. Não é um negócio fascinante? Que todas as vezes que a gente olha para a beleza do Senhor Deus, ainda que Deus tenha preservado beleza, não é a potencialidade plena da sua beleza. Porque a terra foi amaldiçoada. Quando a gente vê a abundância de recursos no nosso país ou nesse planeta, ainda não é tudo que esse planeta pode dar, porque a terra foi amaldiçoada. Então, o ponto inicial que eu quero dizer é que tanto Gênesis 3 quanto Romanos 8, que fala do cativeiro da corrupção, a criação está no cativeiro da corrupção. Se a queda teve efeitos cósmicos, então a redenção precisa ter caráter cósmico também. Essa é uma das coisas bonitas que eu aprendi no início do meu ministério, e eu tenho falado em vários lugares. Eu tenho dito às pessoas, lembre-se de que Jesus Cristo não só morreu na cruz para te salvar. Também, mas não só. Ele morreu na cruz para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Colossenses 1, verso 20. A ideia de que a morte de Cristo, de que a sua obra redentora é maior do que cuidar apenas da minha situação, é muito interessante, porque aí a cruz, ela ganha um caráter de redenção cósmica, de redenção universal. E é isso mesmo que o Evangelho nos ensina. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 8, eu quero ler só esse texto inicialmente. A gente está pulando alguns para poder prosseguir melhor, mas esse é um bom texto para a gente ler. Romanos 8, 18 a 23. Olha só. Diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Olha que interessante, várias analogias ricas aqui para a gente explorar. Primeiro é a ideia de que a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Está lá no versículo 19, perdão. Tá? Os filhos de Deus sejam revelados, manifestados. É a ideia de que aquilo que está escondido será tornado público, que eu falei antes. Eles serão mostrados. É o povo de Deus que vem com Cristo e ressurge e finalmente é mostrado. Essa é uma primeira figura importante. Depois, no versículo 21, fala que a natureza está numa escravidão de decadência. E ela aguarda o quê? Ela aguarda a libertação disso. E eu gosto demais da analogia do versículo 22. Fala que a criação, ela geme em dores de parto. O que é isso? Significa que ela está sofrendo. Mas como o fim já começou, é igual às dores de parto. Embora seja doído, é o início do fim. É a expectativa. Por isso então que o texto fala da ardente expectativa. É a ideia de que a criança está chegando. Finalmente a gente vai ter alegria.
e esse momento de dor vai terminar. Então, a analogia usada aqui é de que a criação aguarda ansiosamente. Isso é uma explicação que deve nos ensinar. É a criação, através da Bíblia, nos ensinando como nós nos portamos em relação à vinda de Jesus Cristo. Nós aguardamos ansiosamente, tá? Então, veja que o texto mostra que Jesus Cristo vai restaurar, portanto, essas coisas. O de Colossenses também. Então, há um sentido em que redenção é recriação. É criar de novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Criado de novo. Nós somos em Cristo Jesus criado para boas obras. Efésios 2:10. E não só nós individualmente, mas o povo de Deus, a criação de Deus, a natureza também está sendo ou será recriada. Por isso que a Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E ela termina dizendo: eis que crio novos céus e nova terra. Ela começa e termina assim. Ela inicia com novos céus e nova terra. E ela termina com novos céus e nova terra. Então, há um sentido em que redimir é recriar. E eu vou explicar em que sentido é recriar. Não é recriar no sentido de fazer algo do zero, mas de restaurar alguma coisa numa espécie de nova criação. Há duas lições iniciais dessa verdade que eu acho importantes destacar, para que o nosso coração responda corretamente. A primeira é que Cristo é capaz de restaurar todas as coisas. Isso aqui não pode ser menosprezado como algo simples, porque se a gente desprezar isso, a gente vai esquecer de que é o poder de Cristo fazendo o que parece impossível. Eu uso uma analogia quando eu ensino os meus alunos. Eu digo assim que a queda, não é que ela gerou assim um amassado no carro. Deu perda total. Os efeitos da queda são tão grandes que o carro deu perda total. Mas você precisa conhecer o martelinho de ouro que Jesus Cristo tem na mão. Para os homens que gostam de mecânica, você sabe o que eu estou falando, né? Ele faz uma reconstrução que você não imagina. Ele consegue reparar o que todo mundo diz, não adianta, não tem reparo. Aquilo que todo mundo diz, não adianta, deu perda total. Não vale a pena, compra um novo. Ele fala, calma, deixa eu reconciliar todas as coisas. A ideia é que ele restaura a sua beleza inicial. E uma segunda lição é que a eternidade, a vida que nós teremos após a vinda de Jesus, ela está repleta de materialidade. Então, o primeiro ponto que eu quero estabelecer aqui, nessa segunda lição, é que nós não podemos pensar em vida com Jesus como sendo etérea, imaterial, asinha, pulando de nuvem em nuvem, tocando harpinha. Acaba com essa ideia. Apaga isso da sua memória, tá? Se for possível, deleta esse arquivo, ok? Porque essa imagem que as pessoas têm de céu é uma imagem que, me perdoe a expressão, é chata. Aí você vai ensinar isso para o adolescente e ele fala assim, eu não quero. É lógico. Você ensina tudo de ruim. Você fala que é chato. Você tem que ensinar ele que tudo aquilo que ele acha bom hoje, ele não imagina como vai ser lá. Se ele gosta de fazer alguma coisa aqui, imagina como é que vai ser lá, sem as coisas ruins daqui. Ele precisa aprender contigo que o porvir é tudo de bom daqui, sem o de ruim daqui. Portanto, está repleta de materialidade, de fisicalidade. Nós não podemos nutrir a ideia de que viver com Jesus Cristo é viver nesse ambiente etéreo de que nós somos alminhas voando para lá e para cá. Então esse é um ponto que nós temos que quebrar se a gente aprendeu isso. Bem, tem uma imagem na Bíblia que ajuda a gente a compreender essa restauração de toda a criação. E a imagem que eu quero utilizar é da árvore da vida. Porque tem algo muito bonito aqui, que eu gosto muito, que chamou muito a minha atenção. É o seguinte, o tema da árvore da vida, ele demonstra que há continuidade nessa história, desde Gênesis a Apocalipse. Tem algo interessante que eu quero destacar para você aqui. Veja só. No jardim, ela era ícone de nossa comunhão com Deus. Você se lembra que quando Deus criou,
fez a criação em 6 dias, colocou o homem lá, e depois a mulher, e ele falou assim para o homem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a árvore que a gente lembra, mas no texto de Gênesis 2, tem uma outra árvore que também recebe destaque, e essa é chamada de árvore da vida. Por que ela está lá? Ela é o símbolo da nossa comunhão com Deus, da nossa relação pacífica com Deus. A do conhecimento do bem e do mal não deve ser apropriada, não deve ser comida, porque ela é sinônimo de separação de Deus. Então, quando a queda acontece, que é comer da árvore proibida, ali Adão está escolhendo um caminho. Tanto Eva quanto Adão estão escolhendo um caminho de separação de Deus. Você lembra que eles foram ludibriados a serem iguais a Deus. Então é aí que eles se desconectam de Deus. Então o que acontece no registro de Gênesis 3? No final de Gênesis 3, diz que eles foram expulsos do jardim. E o jardim foi guardado por uma espada, que é um símbolo de juízo. Então agora eles não podem entrar no jardim de novo, não é porque Deus é bondoso com eles, é porque Deus está sendo justo com eles. Eles não têm mais condições de se apropriar daquela árvore que representava comunhão com Deus. Tá? O que é interessante desse símbolo, dessa árvore, é que o pecado, tudo bem, tornou o acesso a ela proibido, mas ela some de cena. É interessante isso. Você não acha a árvore da vida nem em Êxodo, nem em Levítico, nem em Números, nem em Deuteronômio, nem em Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, nada. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando é que ela reaparece? Apocalipse. Oh. Ela some de cena em Gênesis e ela vai reaparecer em Apocalipse. Tanto no capítulo 2, mas principalmente no capítulo 22, aparece na nova terra, aparece a árvore da vida. E ela reaparece por quê? Porque agora o acesso a ela foi reconquistado por Cristo Jesus. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, Deus sabe contar uma história e conectar os pontos. Você já viu um bom filme que deixa aquela dica no início, para você prestar atenção e no final ele vai amarrar aquele ponto? Deus sabe fazer história assim. Sabe quando no final você fala assim, então é por isso que no começo... A história então começa com a árvore da vida, ela some de cena, mas Deus não diz, acabou. Ela reaparece como esse símbolo, como esse sacramento de comunhão com Deus restaurada. Portanto, o que acontece de Êxodo a Judas, que são os livros que estão entre Gênesis e Apocalipse? É a história de reconquistar o acesso à árvore da vida. É o que Jesus Cristo faz. Ele reconquista o acesso à árvore da vida. Então, o que isso nos ensina em termos de escatologia? De que Deus faz algo que não começa do zero. Termina a mesma história, do mesmo ambiente, das mesmas pessoas. É a mesma história. Deus não fala assim, pessoal, não funcionou, vamos botar fogo em tudo. Bota fogo em tudo, lança chamas, tá? Vamos começar do zero. Não é assim que Deus faz. Não é assim que Ele faz. Ele termina a história que Ele mesmo começou. Que por mais que tenha muita coisa errada da nossa parte, isso é superado pelas vitórias de Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela é mais abundante, ela é mais rica do que o pecado consegue afetar. Então, eu tenho ensinado as pessoas, tanto no contexto teológico, mas até na minha casa. Os meus filhos já me ouviram falar de um novo planeta Terra. E eu digo isso por quê? Porque eu tenho tentado ensinar a eles que a Escritura não conta a história desse planeta, para depois tudo ser tacado no fogo, jogado fora, no lixo, e Deus vai lá e faz plim, e começa uma coisa nova. Não, de que a grande beleza da história da redenção é que Deus repara e faz tudo novo. Faz do velho novo. Na verdade, é isso que Ele faz com a gente. Ele não fala assim, você, desculpa, não dá, joga fora. Deixa eu fazer um novo você. Não, Ele pega você estragado do jeito que você é e fala assim, eu consigo reparar. Vem cá para a minha oficina. Então, a ideia de um novo planeta Terra, que eu uso e falo para as crianças em casa, é de mostrar que existe uma continuidade, existe uma conexão entre esse mundo e o mundo por vir. Então, uma coisa que nós precisamos aprender.
Tem coisas que não continuam, mas tem coisas que continuam. E a gente precisa aprender isso. O que pode ser dito que há continuidade e o que não há continuidade? Há várias coisas que discorreu, não posso falar sobre todas elas, mas a Bíblia nos dá algumas dicas sobre coisas que não acontecem lá. Lá não entra pecado, lá os roubadores não têm acesso, aqueles que são idólatras, aqueles que são efeminados, aqueles que são ladrões, aqueles que são egoístas, avarentos, eles não têm condições de permanecer praticando essas coisas naquele lugar, porque é um lugar purificado, para usar um termo que é muito claro para a gente hoje, é esterilizado, tá? Ele é limpo de qualquer impureza. Então, eu quero mostrar a vocês que eu vejo na Escritura 4 razões, pelo menos, para a gente sustentar a ideia de que será a mesma terra renovada. Para muita gente isso é surpreendente, porque ele sempre aprendendo do céu, do céu, do céu. Jesus foi preparar um lugar. Nossa, eu quero ver como é que é esse lugar. Isso aqui que se exploda. Mas eles têm a impressão de que o céu é esse outro lugar que não é esse lugar. E eu quero que você enxergue nas Escrituras algumas dicas para que você entenda por que esse lugar precisa ser restaurado. E por que esse lugar aqui sempre foi e sempre será o lugar em que Deus quer que nós vivamos, porque Ele nos fez para este lugar. Quando a gente ouve falar em programas de astronomia, que não tem nenhum outro lugar do universo no qual o homem sobreviveria, a não ser aqui, a gente recebe uma liçãozinha sobre esse assunto. Deus preparou esse lugar para nós. Embora o universo seja gigante, não tem outro lugar que nos seja adequado. Esse lugar é o habitat onde Deus nos quer vivendo. Então, a Bíblia nos dá algumas dicas e eu quero caminhar brevemente com elas. A palavra grega kainos é a palavra usada nos textos que fala crio novos céus e nova terra. É uma palavra que é diferente da outra palavra grega, que é neos, de onde a gente tira neologismo ou qualquer coisa neo. Neo é novo no sentido de que não existia, agora apareceu. Então se eu invento uma palavra, eu falo assim, isso aqui é um neologismo, é uma nova palavra inventada por mim. Ela não existia, mas agora eu inventei, né? Neo, do zero, inventada. Não é isso que Deus faz. Novos céus e nova terra não é novo no sentido do zero, é novo no sentido de renovado. É isso que a palavra kainos significa. Então, esse é um aspecto interessante e tem a ver com o dilúvio. Olha só, no dilúvio houve destruição? Houve. Vai haver destruição da terra também? Vai. Mas nunca há aniquilação. Assim como no dilúvio há uma destruição que lava, inclusive a água, no novo céu e nova terra, ou na nossa terra atual, há fogo que purifica. A ideia é que tanto água como fogo, que são usados na Bíblia até para apontar para a obra do Espírito, nunca é para acabar com alguém. Quando fala que nós somos batizados com o Espírito e com fogo, não é para dizer assim que Deus queima tudo e apaga com você. É que Ele purifica o ferro das impurezas. Ele deixa o ouro puro, sem as impurezas que muitas vezes são unidas a ele. Essa é a ideia. Por isso que fala da fé depurada pelo fogo. Pedro fala disso, tá? Então, esse é um sentido em que nós temos novidade, não de algo do zero, mas de renovação. Segunda regra, a segunda dica que nós temos, ideia que nós temos, de que será o mesmo planeta Terra renovado, é que nós lemos o texto de libertação do cativeiro. Presta atenção, se o cativeiro se a criação está cativa e aguardando libertação, não faz sentido você dizer, vou destruir tudo e vou fazer tudo do zero. Não teve libertação, teve aniquilação. Então por que ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus? É porque ela quer ser libertada do cativeiro. Ela quer ser liberta dessa maldição que veio sobre ela por causa do nosso pecado. Tá? Inclusive, deixa eu fazer um parênteses, presta atenção. A gente tem que ter uma cabeça bíblica quando a gente ouve certas coisas. Sabe aqueles filmes, aqueles documentários que tentam botar culpa em você, dizendo que a razão do mundo está aqui, está desse jeito, é por causa do homem? É verdade, mas não é o que eles pensam. Eles pensam, é o que você faz de errado quando você detona o meio ambiente. Mas isso aí é pouco.
A razão do mundo estar desordenado assim é por causa do nosso pecado. Por isso que o único jeito de reordená-lo não é com esforço mútuo nosso, é com renovação de novos céus e nova terra. Tudo que nós podemos fazer hoje é preservar algumas coisas de degringolar até mais. Mas nós não conseguimos restaurar o que já desandou. Nós não conseguimos reparar o que foi estragado. Por isso que novos céus e nova terra são essa grande expectativa, libertação do cativeiro. Terceiro ponto. A Bíblia fala que nós teremos nossos corpos ressurretos. Ela não fala assim, ó, vou fazer um corpo novo para você. Que é o que muita gente gostaria. Não é? Muita gente gostaria de ser, ai pastor, lá eu vou ser bonito, né? Tem muita gente que fala assim, eu vou ter esse narigão, pastor, não é possível. Né? Não, tem que ser diferente. Será que lá eu vou ter, sei lá, mais... Eu vou gostar mais do meu corpo, coisa do tipo. Quando as pessoas ponderam sobre isso, elas se esquecem de que existe um elemento de continuidade. A Bíblia fala de ressurreição porque ela quer que você entenda que aquilo que Deus te deu vai ser liberto de tudo aquilo de ruim que você tem e que eu tenho. Mas não é outro você, é o mesmo você, só que de um jeito que você nunca viu. Essa ideia de ressurreição, ela mostra um elemento de continuidade. A mesma coisa a gente deve pensar sobre a criação. A criação, portanto, tem um elemento de continuidade. Se ressurreição é do mesmo corpo, então novos céus e nova terra faz sentido ser do mesmo céus e terra. É a ideia de renovação. E por último, reparo é sinônimo de vitória. O que eu quero dizer com isso é que se a gente falasse de uma nova um novo lugar, um lugar totalmente desconectado desse, nós estaríamos dizendo que tudo aquilo que Deus fez é uma pena, o pecado estragou e Deus vai jogar no lixo. Mas se a gente diz que Deus vai restaurar as coisas, de tal forma que não haverá mais desequilíbrio, que não haverá mais descompensação, então esse é o grande triunfo do nosso Deus. É o Senhor Jesus Cristo, naquela analogia que eu dei, conseguindo reparar até aquilo que parece que estava com perda total. Até o carro que tinha estragado totalmente. Então, o que eu quero mostrar é que com isso tudo, as promessas de Deus são finalmente cumpridas. Você lembra que Deus prometeu uma terra para Abraão? Abra em Gênesis 17:8. Gênesis 17:8. Quem é que tem microfone na mão aí? Tiago, Anderson, alguém tem microfone na mão? Eu queria que alguém lesse esse texto. Não tem ninguém com microfone? Então, por favor, levanta a mão e aí eu gostaria que alguém lesse esse texto. Levanta a mão se você puder ler, o microfone vai até você. Pode ser aí do lado onde o Rodrigo está, aí é mais fácil. Alguém que esteja próximo aí, por favor, Ricardo. Alô? Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Olha só, uma terra é prometida, tá? Olha como é que o Novo Testamento interpreta essa promessa da terra. Agora, outra pessoa, por favor, Romanos 4:13. Romanos 4:13. Levanta a sua mão aí você pode ler, por favor. Aí o microfone vai até você. Vai, por favor, ajuda aí. Ninguém pode. Aí, obrigado. Vai lá. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Herdeiro do mundo. Termina o verso. Mas mediante a justiça que vem da fé. Olha que interessante. O texto interpreta que aquela promessa que Deus fez a Abraão, de uma terra, ela ganharia uma projeção muito maior. Então, não pense que a promessa de Deus a Abraão lá atrás não tem nada a ver só para os judeus, não é para a gente. Isso é olhar para a Bíblia de maneira equivocada. A promessa que Deus fez a Abraão para a terra tem tudo a ver com a herança que nós vamos receber. Novos céus e nova terra. Porque o mundo foi prometido a ele. O texto de Romanos 4, que a Alessandra leu, fala que ele recebeu essa promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Curioso isso. Aqui é muito mais amplo.
Porque a revelação de Deus faz isso mesmo. Ela começa mostrando as coisas num sentido mais particular, mais localizado, depois ela vai expandindo o seu entendimento dessas promessas. Tá? Então lá atrás era um povo judeu, uma terra, Canaã. Agora são muitos povos e o mundo. É a ideia de que as promessas ganharam uma projeção maior. E a Escritura mostra então que aquilo que Deus prometeu lá atrás, finalmente é cumprido. Então eu quero que você tenha essa perspectiva, para que a Bíblia fique mais conectada, ela não fique uma história que não tenha nada a ver conosco. Quem lê Abraão e a promessa de terra e descendência, e acha que tem a ver só com os judeus, não tem nada a ver comigo, fica desconectado da minha vida. Entendeu? Fala assim, ó, aquela lá era para os judeus. Tudo bem, mas por que essa história está lá? Essa história está lá porque não é só para eles, é para mim também. Aquela lá era o primeiro vislumbre de uma coisa grandiosa que Deus ia fazer. Deus iria dar para nós terra e descendência. É por isso que as descrições desse lugar em Apocalipse, nós estamos reinando sobre a terra e tem gente de toda tribo, povo, língua e nação. Está vendo? Terra e descendência. São as duas promessas feitas a Abraão, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que são cumpridas e magnificadas em Apocalipse. Então isso dá para a gente um entendimento da história bíblica que é mais conectado, em que as coisas fazem sentido, em que a promessa de Deus para Abraão, de ter um pedaço de terra, era apenas um gostinho da grande promessa futura. Em que o povo sair do cativeiro babilônico e voltar para Jerusalém, voltar para Israel, era apenas um vislumbre da grande libertação. É nesse sentido que as histórias bíblicas apontam para o grande cumprimento escatológico. Então, o que eu quero mostrar a vocês é que, quando a gente fala de restauração da terra, nós estamos falando de promessas cumpridas. Deus prometeu que aquilo que foi estragado não permanecerá estragado. Será plenamente restaurado para o seu louvor e glória. E para o nosso bem-estar. Tá? Veja, até agora eu falei de continuidade. Eu falei de criação até a restauração como sendo uma história só, que se conecta. Então eu enfatizei mais continuidade. Mas eu quero agora mostrar um outro aspecto dessas promessas, que é de desenvolvimento. Não é interessante que a história bíblica comece num jardim e termine numa cidade? Vários estudiosos têm dito que isso é para que Deus mostre para a gente que só Ele consegue pegar um jardim e desenvolvê-lo para uma bela cidade. Curioso isso, porque quando os homens são expulsos do jardim, no capítulo seguinte, no capítulo 4, a descendência de Caim constrói a sua própria cidade. Eles querem o seu próprio desenvolvimento. Eles é que querem fazer o seu mundo grande. Mas o que a história bíblica mostra é que quem vai fazer esse mundo grande é o Senhor. É Ele que cria novos céus e nova terra. Então esse é um aspecto interessante da história bíblica. Ela não só mostra conexão, ela tem um elemento de progresso. Veja só, além de um elemento de continuidade, a Escritura também apresenta o conceito de progresso. Então não é que a gente vai, quando a gente for morar com Cristo, haverá um retrocesso. A gente não vai precisar redescobrir todas as coisas que a ciência descobriu ao longo dos anos. A gente não vai voltar a viver na zona rural, tendo que aprender a cultivar a terra ou coisa do tipo. Isso é pensar de forma retrógrada. Mas a Bíblia não dá qualquer indício de que o reloginho do tempo vai voltar. Porque ao mesmo tempo que tem continuidade, tem progresso, tem avanço. Tá? Então esse é um aspecto interessante para a gente ponderar. E eu quero mostrar em que sentido tem progresso. Eu tenho 3 ilustrações aqui de coisas que não havia no jardim, mas que nós teremos no porvir. Para mostrar que Deus não só nos leva de volta ao que Adão e Eva tinham, Ele nos leva para um estágio que é superior ao que Adão e Eva tinham antes de pecar. Então há um sentido em que há progresso. Tem restauração, mas tem progresso. Então eu quero falar de 3 coisas. A primeira delas, comunhão imperdível. Ou, o nome que a Bíblia usa, vida eterna. Não é interessante que Adão tivesse comunhão com Deus, mas ela se perdeu?
Então, nós não podemos dizer que Adão e Eva tinham vida eterna, porque se é eterna não dá para perder. Mas eles perderam, então eles tinham comunhão com Deus, mas não era imperdível. Eles tinham vida, mas não era eterna. Então, quando a Escritura fala que em Cristo você e eu podemos ter vida eterna, é para dizer que nós passamos a ter um relacionamento com Deus que é imperdível. Isso é muito precioso você e eu entendermos. Eu quero que você compreenda que quando você faz bobagem, não importa qual bobagem ela seja, se você é do Senhor Jesus Cristo, você nunca é afastado dele definitivamente. Você pode ter essa comunhão ofuscada. Você pode ter ela embaçada na sua vista. É por isso que quando um crente permanece em pecado, ele não usufrui da vida com Deus. Ele não aproveita, não se deleita nas coisas de Deus. Mas ele nunca tem o cordão umbilical cortado. A ideia é que quando ele tem comunhão com Deus, ela é imperdível. Os nossos pecados não nos separam de Deus a ponto de Deus não ser mais o nosso Deus. Nós não perdemos status de filhos. Uma vez que você é adotado como filho de Deus, você sempre permanece filho de Deus. Esse é um aspecto muito rico de progressão. É interessante isso, porque isso ajuda a gente a viver de maneira evangélica antes do que maneira legalista. O legalista é aquele que fica tentando compensar para que Deus não o abandone. Eu não posso fazer bobagem, senão Deus vai dizer assim, ó, vou largar a mão de você. Não é assim que Deus pede que nós sejamos tratados. Ele pede que a gente aprenda a viver baseado numa comunhão que não se perde. Adão não tinha isso, mas nós já temos isso. E nós desfrutaremos isso ainda mais. Jesus Cristo não falou assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu e você temos vida, mas você vai ver depois o que é vida em abundância. O que é vida na sua plenitude. Segundo aspecto que Adão não tinha, mas que nós temos hoje, é conformidade com Cristo. Olha que interessante, na Bíblia Jesus Cristo é chamado de o último Adão. Ele é o último representante da raça. E ele agora molda pessoas segundo o seu caráter. Existe uma dica na Bíblia de que que Adão era o molde inicial. Vá por favor para Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Leia, vamos ver verso 1 a 3. Outra pessoa, por favor, leia no microfone aí. Plínio, por favor, versos 1 a 3 para a gente. Gênesis 5, de 1 a 3. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Não é interessante que o texto não fala que Adão teve um filho e ele foi a imagem de Deus? Não, é a sua imagem e semelhança. Por quê? Porque Adão é o protótipo. Adão é o modelo inicial. Então, o que vem de Adão, vem com coisas boas e ruins de Adão. Tudo vem segundo a imagem e semelhança de Adão. Com coisas que são virtuosas, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, mas também com pecados. O que é interessante disso é que quando Jesus Cristo vem, ele se torna o novo protótipo. Agora eu não sou mais imagem e semelhança de Adão. Eu sou imagem e semelhança de Cristo. Aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Romanos 8, 29. A ideia é que nós estamos sendo feitos à imagem de um novo protótipo. Então, isso Adão não tinha, ele era o próprio protótipo. E o que nós temos agora é uma coisa preciosa que não havia antes, conformidade com Cristo. Terceira e última bênção é que nós teremos presença permanente de Deus conosco. Você lembra que no jardim fala assim que Deus andava na viração do dia? Adão tinha um contato com Deus que a gente não sabe descrever completamente, porque não há indícios na Bíblia para a gente saber
detalhes, mas que era um contato espetacular. Mas era esporádico. A descrição de Apocalipse 21 é que o Senhor estará permanentemente conosco. A sua presença será permanente. Não será de vez em quando, mas será em todo o tempo. Então sabe a ideia de que, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco? É para dizer, de agora em diante, vocês nunca fogem da minha presença. De novo, isso é muito precioso. Eu nunca mais sou separado da presença de Deus. Toda a minha vida é diante de Deus. Porque agora, não só Cristo veio estar com os seus, mas Ele deixou o seu Espírito para que Deus esteja em nós. Mas essas coisas vão ficar ainda mais gloriosas, porque no dia em que Ele voltar, que Cristo voltar, então agora eu não terei só uma presença espiritual de Deus comigo, eu estarei diante da presença física, inclusive, do próprio Deus. Isso aqui é espetacular. Portanto, essa presença, ela ganha projeções ainda mais gloriosas e ela é permanente. Eu quero falar uma última coisa antes de abrir para perguntas. Eu sei que tinha muito mais que você gostaria de saber. Isso aqui é só um aperitivo. Mas eu queria que você olhasse para Apocalipse 21. Vou pedir para você abrir nesse texto e a gente vai olhar para algumas coisas que Apocalipse 21 traz. Quando você e eu temos curiosidade sobre o porvir, essa curiosidade não é sem sentido. A gente quer saber. A gente quer saber o que Deus nos deu. É o que está reservado para nós. Só que a Bíblia não descreve essas coisas apenas com informação literal. Ele também descreve essas coisas com informação metafórica, com linguagem simbólica, de beleza artística, para dar a você essa ideia de que é algo bom. Mas nem sempre vem com a literalidade que responde às tuas dúvidas. Então olha que interessante, quantas metáforas bonitas que existem em Apocalipse 21. Primeiro, 21, versículo 2, fala: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então a primeira cena é de que novos céus e nova terra tem uma bela entrada da noiva. Ela está linda. Eu já disse isso antes na igreja e eu quero lembrar aqui. A noiva de Cristo, nós, é a única noiva que quando o noivado é estabelecido, ela é feia, envelhecida e cheia de ruga. Mas no final, ela é novinha em folha, sem mácula, sem ruga, sem feiura. É a única noiva que eu conheço que faz assim. Que vai do envelhecido para novinha. Nós vivemos num mundo em que não tem jeito, a gente está fadado a envelhecimento. Mas isso é consequência do pecado. O que a redenção faz? Ela reverte isso. Essa noiva não tem mácula, não tem ruga. Ela não é envelhecida, ela está linda. Então a imagem de uma cena de casamento em que a noiva demonstra uma beleza singular. Olha para o versículo 3. 3, isso. Fala assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que interessante. O fiel do Antigo Testamento, ele estava acostumado a ir adorar a Deus no tabernáculo. Ele sabia que no tabernáculo coisas espetaculares aconteciam. Primeiro que, quando o tabernáculo começou, Moisés, ele falava com Deus e uma nuvem descia. E aqueles que eram próximos, como o sumo sacerdote, eles tinham um contato especial com as coisas sagradas que os outros não podiam ter. Quando a arca era conduzida, ela ia numa certa distância na frente do povo, para gerar essa ideia de que há separação entre o Santíssimo e nosso povo ainda imperfeito. Mas, à medida que o judeu foi, a história foi passando, Deus foi mostrando a ele glórias cada vez maiores da sua presença com ele. Agora, o culto é como nunca antes. Por quê? Porque Deus está no meio deles. Aí você vai dizer assim: pastor, Deus está aqui no nosso meio. Eu sei, mas só você sabe. Convida um visitante. Ele vai dizer: vocês não adoram ninguém aqui? Você sabia que os primeiros cristãos, na época do Novo Testamento, eles eram acusados de ateus? Porque todo mundo que era convidado para ir para uma casa, para um culto cristão, não via nenhum Deus. Esse povo é ateu. Esse povo não tem deuses.
Porque é difícil para um ímpio conceber a ideia de que Deus está aqui. Embora a gente possa crer nisso. Mas lá vai ficar muito notório a presença de Deus. Porque ela não é só uma presença espiritual e invisível, mas é cheia de glória. Versículo 4. Então, no versículo 4 tem a imagem de consolo, olha só. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Do versículo 9 em diante, tem uma demonstração de uma cidade com muitas riquezas e glórias. Eu vou ler só alguns versos, olha só. Versículo, do 9 em diante, mas no 10 fala assim: ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém. No versículo 11 fala que ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia preciosa, como jaspe, clara como cristal. Ela tinha, verso 12, um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. É uma imagem de triunfo. Não é necessariamente uma descrição para você dizer só 12. Não é assim. É para demonstrar que ela é gloriosa, é uma pintura, por assim dizer. É uma representação daquilo que vai apontar para... Ela tem porta para todos entrarem. As 12 tribos era a totalidade do povo de Israel. Se ela tem 12 portas, significa que todo aquele que é povo de Deus entra nessa cidade. Ela está aberta, de portas abertas, para todo aquele que é de Cristo Jesus. Então, o que eu quero dizer, tudo que eu estou falando está aqui agora enxuto. Cena de casamento, culto, consolo, cidade gloriosa em tamanho e riquezas. Para quê? Tudo isso é para mostrar que essas cenas tentam passar para você coisa que olho nunca viu, ouvido nunca ouviu. Como é que vai ser? Eu não sei, mas eu sei o que a Bíblia diz. Elas são imagens que devem inspirar em nós alegria, paz, que é a imagem que querem trazer, em que finalmente os símbolos dão lugar à realidade. Olha para o versículo 22 e 23. Isso aqui é muito legal, isso aqui é uma simbologia linda. 22 e 23. Fala assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Quer dizer, não tem mais lugar de adoração. Como assim? Porque eles só representavam a presença de Deus. Você não precisa mais quando Deus está lá. Você não vai para a igreja? Não, você adora o Senhor o tempo todo. Ele está lá. Você não precisa mais de um símbolo para ensinar para as crianças aqui, ó, é a casa de Deus. Não tem mais. Agora o mundo é de Deus. Deus está nessa nova terra. Olha o versículo 23, que lindo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. O que isso significa? Que a glória de Deus brilha sobre tudo, mas Deus não é espírito, pastor? É, por isso que ele enviou o seu filho, para tornar o Deus invisível, visível. A luz do Senhor brilha tudo, e ela brilha através da candeia, que é Jesus Cristo. Então, ele é a representação de tudo aquilo que Deus tem de belo e de bom. Você lembra do fora que Filipe deu? Ele falou assim: Jesus, ó, eu gosto muito do Senhor, mas mostra pra gente o Pai. Ô Filipe, já há tanto tempo que eu tenho andado contigo, você não percebeu que quem vê a mim, vê ao Pai? Esse fora que Filipe deu é para a gente aprender que nós também temos dificuldade de conceber como Cristo pode mostrar a plenitude de Deus. Mas lá a gente vai ver a plenitude de Deus em um só homem, em uma só pessoa, Cristo Jesus. O que eu quero dizer para terminar é assim: essas não são imagens que dizem muito sobre a eternidade. Elas funcionam mais como ilustrações sobre um tempo em que experimentaremos paz e alegria como nunca antes. Então, se alguém me dissesse assim: vamos estudar Apocalipse 21 e 22 que a gente vai descobrir tudo sobre novos céus e nova terra. Não é verdade. Você vai ter imagens lindas, bem pitorescas assim, bem ilustrativas, mas que são para despertar ou aguçar a sua vontade de lá estar, e não necessariamente para responder cada dúvida sobre aquele lugar. Ele continua um lugar secreto,
ele continua um lugar em que a gente não sabe muita coisa sobre ele, mas é um lugar em que há imagens que nos dão indícios e nos apontam para algumas realidades que são muito bonitas e que devem ser esperadas por nós. Então, eu encerro esse estudo dizendo o seguinte: isso aqui é tão lindo, que eu não consigo transmitir para vocês. Por mais que o meu ensino seja fruto de esforço, de dedicação, eu não consigo descrever com mais beleza do que está descrito em Apocalipse 21 e 22. Essas coisas foram registradas porque foi o jeito que o apóstolo João conseguiu de falar linguagem compreensível para nós, algumas das coisas que Deus deu a ele a conhecer. Paulo também ficou estupefato. Ele falou assim: um homem subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que eu não posso falar. Não é interessante isso? Ele não poderia ter escrito uma carta para a gente contando exatamente o que ele viu lá, mas ele não podia. Coisas que talvez fossem difíceis dele expressar. Mas o que a gente sabe é que aquilo o marcou de tal forma que ele passou a viver nesta terra ansiando por aquele lugar. E é isso que eu quero que você veja quando a gente lê Apocalipse 21 e 22. Que seja o suficiente para nos preparar aqui nesta terra para ansiar por aquele lugar, tá? Antes de eu despedi-los, eu gostaria de abrir esse tempo para perguntas. Existem coisas que a Bíblia pode nos dizer e eu quero que você as pergunte se você tem interesse de saber, ou algum texto que você porventura não entendeu. Mas eu já estou preparando você de que toda dúvida não será sanada, porque há muita curiosidade que Deus não satisfaz. Há muita coisa que Ele não nos diz. Ele nos diz que vai ser bom. Ele fala parecido com o que Ele falou com Abraão: sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Como é que é lá, Senhor? Vai. Nós somos viajantes para uma terra que a gente nunca viu, mas que nós devemos crer que é cheia de paz e alegria. Tá bom? Perguntas? Sara ali. Levante a sua mão e a gente vai levar o microfone ali, ó, depois o Lucas. Pastor, tem um pouco a ver com a primeira parte, quando o senhor falou do tá perto, tá longe, ninguém sabe. Ainda hoje de manhã eu estava lendo um detalhe que a missão Wycliffe sempre fala, que mais de 1.600 povos não tem um verso bíblico traduzido na linguagem deles. A ideia que a Bíblia passa é que Jesus só vai voltar depois que todos tiverem ouvido. É isso mesmo? Porque assim, Okay. me dá a impressão de que está muito longe ainda, porque Isso. são muitas pessoas. Então eu vou recordar uma coisa que eu falei muito rápido no segundo sermão da série que eu estou fazendo. Então depois, se você quiser ouvir, está no finalzinho do sermão, mas eu vou explicar um pouco melhor agora. A ideia de que o evangelho será levado a todas as nações e então virá o fim, Mateus 24:14, é uma passagem que eu acho que tem confundido muitas pessoas ao longo da história. Porque dá a impressão assim que se nós calcularmos exatamente quantas as pessoas ainda, ou quantos povos ainda precisam ouvir, a gente calcula, faz o trabalho e Jesus vem. Eu acho que esse é o espírito errado. Porque pensa bem, 1.600, Sara, não é difícil a gente juntar as igrejas de todas as nações e a gente falar assim, ó, o Brasil, vocês preparem 40 novos tradutores. Os Estados Unidos, vocês preparem 70. E a Inglaterra, vocês preparem, sei lá, 30. E aí a gente, 1.600, rapidinho. Mas eu acho que esse é um cálculo errado. Por quê? Essa ideia de evangelho atingindo todas as nações é cumprido desde o livro de Atos. O livro de Atos é assim: mas recebereis o Espírito e sereis minhas testemunhas onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A história começa em Jerusalém, atinge toda a Judeia, no capítulo 8 está em Samaria, e no final do livro de Atos, Paulo está em Roma, e o desejo dele é ir para o fim da terra, que era a Espanha, era o lugar mais distante que ele conhecia. Então a ideia é que se cumpriu. Mas Jesus não voltou? Mas no quarto século, isso expandiu para além do Império Romano. No século XV, XVI, isso foi para continentes que ninguém sabia que tinha. No século XIX, atingiu povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E ainda no século XXI, tem povos não alcançados. A ideia é que, num certo sentido,
essa expansão continua acontecendo durante todo o período dos últimos dias. Em cada momento que passa, a igreja expande ainda mais. Então, eu creio que esse texto não está nos dando oportunidade para a gente calcular quando termina. Eu concordo com você, parece que está longe, mas esse é aquele aspecto de serviço, lembra? Quando a gente sabe que está longe, isso deve nos impelir a servir. Então o que a gente vai fazer? A gente vai traduzir a Bíblia para esses povos. Mas está perto. Porque Deus já levou o evangelho para muito canto. E Cristo pode voltar. Então não é algo calculável. É algo que deve nos estimular como a representação de expansão do evangelho. Então é assim, ó, eu fecho a minha resposta desse jeito. Jesus disse esse verso, Mateus 24:14, depois de falar de um monte de coisa aparentemente desanimadora. Muitos perseguirão vocês, tem gente que vai matar vocês serão, falsos cristos vão surgir, vai ser difícil. Mas o evangelho não vai parar de expandir. Na verdade, é o grande encorajamento de Jesus em relação a tudo aquilo que parece que é um retrocesso. Ele vai dizer, não, nada freia o meu avanço. O reino continua crescendo. Então eu acho que as missões deveriam encarar desse jeito. Não é um trabalho que depende delas, e Cristo volta depois que elas fizerem o trabalho delas, não é assim. E não é um trabalho que só elas vão cumprir e as outras gerações nunca cumpriram. Não, na verdade elas estão terminando o que começou lá atrás. E na verdade, outras gerações tiveram essa ideia de que o mundo estava sendo alcançado. No século XIX, por exemplo, os missionários foram para vários cantos e eles falaram assim, não, ó, Jesus está para voltar. A expectativa foi aguçada por causa dessa expansão missionária. Então, ela deve despertar serviço, como eu falei, mas ao mesmo tempo essa expectativa. E não cálculo, porque senão a gente perde a ideia do ninguém sabe. Tá? Sim, Lucas. Pastor, em Apocalipse 7:4, fala dos 144 mil. O senhor acabou de falar que não é para ficar calculando. Isso. Mas esse número parece pequeno. Claro. É um número exato ou é só uma... E porque 144 mil é a soma do quê? De 12 mil de 12 tribos. 12 tribos representavam o quê? A totalidade do povo de Israel. Então 12 mil de 12 tribos significa a totalidade de todo o povo. A ideia de que o povo de Deus testifica disso. Normalmente os números em Apocalipse, eles ganham uma linguagem que não deve ser menosprezada na sua simbologia, na sua representação. Quer ver, ó, eu já ensinei isso antes, então eu vou usar esse exemplo. Jesus falou que a gente não deve só perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, lembra? Mas não é para você perdoar 490. Se você perdoar só 490, imagina aqui, né? Você convive com seu irmão a vida inteira, você perdoa ele várias vezes, fala assim, ó, tá chegando perto, eu fiz as contas aí, deu 482. Não torra a minha paciência. É ridículo isso. Esse número não é para ser calculável. 70 vezes 7 é mais do que você pensa que é perfeito. Porque 7 era sinônimo de perfeição. 70 vezes 7 você não entendeu a perfeição de Deus. É esplendorosamente perfeita a misericórdia de Deus. Ele nos perdoa de forma inestimável. Então, o 70 vezes 7 não é cálculo. Assim como o 12 mil de 12 tribos não é para ser cálculo. Para dizer assim, vamos ver se na corrida da santidade eu passei no vestibular. Pelo menos isso, né? Pelo menos lá nos 130 mil, 120, quero estar entre os 120 mil. Quer dizer, que coisa ridícula, né? Aí a gente fica brigando por lugar. Aí, ó, caí, tô na lista de espera, cara. Que coisa triste, angustiante. Não é? Não, as pessoas não entenderam o sentido que Apocalipse quer dar. Lembra que João é um judeu. João é alguém que tem a mentalidade judaica e ele está ensinando ao seu povo com a simbologia que o Antigo Testamento nos proporciona. Inclusive, essa é uma das coisas mais esclarecedoras de Apocalipse. Guarde o que eu vou falar agora. Não dá para estudar Apocalipse sem entender a fundo as alusões que ele faz ao Antigo Testamento. O tempo todo ele usa linguagem veterotestamentária. O tempo todo. Apocalipse não é um livro de novidade. É um livro que volta a usar símbolos antigos para falar de realidades que vão ser consumadas. É isso que é interessante. Então Apocalipse não dá para você estudar a parte do Antigo Testamento. Ele é o Antigo Testamento. Ele está encharcado de Antigo Testamento. Por isso que 12 tribos. 12 mil.
Aí tem os apóstolos, aí junta com o Novo Testamento, com aquilo que entrou como novidade. Aí tem 24 anciãos, que são as 12 tribos e os 12 apóstolos. Está entendendo? Ele dá essa ideia de completude, os números eles têm esse ensino. Então, antes do que a gente entender uma literalidade que acaba gerando problemas, é melhor que a gente entenda o que João quer demonstrar quando ele fala de 12 mil, quando ele fala quando a Escritura fala de 70 vezes 7. Vou terminar com o seguinte, que é um outro texto também bastante confuso. As chamadas 70 semanas de Daniel. Eu vou falar rapidamente. Eu comentei isso ontem com uma das pessoas que estava aqui nos estudos. Infelizmente, as 70 semanas de Daniel têm sido interpretadas de forma literal. Então você fala assim, 70 vezes 7 dá 490 anos. Quando houve uma libertação lá de Ciro no 5º século, até a vinda de Jesus, dá exatamente 483. 69 semanas. Aí o que esses cristãos são ensinados? De que depois tem o parênteses da igreja, depois vem os últimos 7 anos de tribulação e termina tudo, né, para a entrada do milênio. O problema dessa explicação é que ela perde de vista que Deus está trazendo um vislumbre ainda maior do que Daniel tinha visto. Então deixa eu explicar o contexto. Não dá para a gente estudar a passagem, depois você leia, Daniel 9. Daniel leu, estava fazendo sua devocional em Jeremias, estava lá lendo Jeremias. Aí Deus deu um clique nele. Ele leu Jeremias 29, e lá fala que o número de anos que eles estariam no cativeiro babilônico era de 70. Ele falou, gente, está terminando. 70. Daniel já é um homem idoso nessa época. E ele está percebendo que desde que foram levados cativos até agora, está quase 70. Então o que ele começa a fazer? Ele ora ao Senhor. É interessante que ele não fala assim, vai chegar. Não, ele ora ao Senhor. Ele pede, Senhor, então nos livra, não por causa das nossas justiças, mas pelas tuas muitas misericórdias. Aí vem o anjo, fala assim, você é muito amado, Daniel. Deus te quer bem. Aí vem a visão das 70 semanas. O que Deus faz? Deus pega a libertação do cativeiro babilônico e diz, tem algo mais grandioso pela frente. 70 vezes 7. Uau! Daniel não vai ver só o povo liberto da Babilônia para voltar para Israel. Ele está recebendo uma visão de uma libertação mais fantástica pela frente. Isso é a visão das 70 semanas. Não é para a gente ficar calculando 483, depois, não é assim. É uma visão grandiosa de perfeição. Tá? Mais alguma pergunta? Sim. A igreja estará presente no governo do anticristo? Eu não ouvi o finalzinho. A igreja estará presente? No governo do anticristo. No governo de Cristo? Anticristo. Do anticristo, ok. Então vou responder brevemente isso que eu falei rapidamente ontem em outras mensagens. As pessoas têm um conceito de que o anticristo, ele vem, muitos evangélicos acham que o anticristo vem e a igreja já não estará mais lá, porque elas foram ensinadas que a igreja foi arrebatada. O problema disso é que se a igreja foi arrebatada, só fica incrédulo. E se só fica incrédulo, não faz sentido o anticristo perseguir incrédulo, porque incrédulo que não é a favor de Cristo é contra Cristo. Então é do lado do anticristo, não é contra o anticristo. Então o anticristo não vem trazer castigo sobre quem é incrédulo. Ele não trabalha para Deus, ele não faz juízo, ele promove oposição a Deus. Então a quem que ele opõe? Os de Deus, os que são de Cristo. Então a evidência bíblica não é de um anticristo perseguindo outros que não os de Cristo, mas sim os cristãos. Não é uma perseguição só judaica. Há irmãos que até ensinam que os judeus descrentes serão perseguidos pelo anticristo. Não faz sentido. Eles estão do lado de um anticristo, por que eles são perseguidos? Então, na verdade, o anticristo trabalha contra tudo que se chama Deus. 2 Tessalonicenses 2. Tá? É o texto que fala do anticristo de uma maneira muito clara. Então nós temos que entender que anticristo é a representação máxima, é o ápice da oposição a Deus. Hoje ela já existe, mas ela terá, à medida que a igreja de Cristo expande por toda a terra, na resposta que eu dei para Sara, também cresce a oposição contra a igreja de Cristo. E Jesus Cristo vem para terminar essa oposição. É por isso que quando ele vem, na sua vinda, ele mata o anticristo com o sopro da sua boca. Tá bom? Por causa do horário, uma última pergunta e aí a gente libera. Depois, se você quiser saber alguma coisa, você vem até aqui à frente, eu estarei aqui. Tá?
Os crentes passarão pelo juízo final? Ok. O juízo final na Escritura não é algo só para os descrentes. Eu expliquei ontem, é algo que é para tornar público aquilo que hoje é escondido. Você pode me dizer que crendo em Jesus você está justificado, mas o mundo não sabe disso. Um dia Deus vai tornar isso público. Deus vai dizer que esse irmão está justificado. Né? Caio, né? O Caio foi justificado. Tá? Então, é importante que a gente entenda o juízo final, não um lugar em que as pessoas vão para ser condenadas. Porque, na verdade, quem morre sem Cristo hoje vai para onde? Para o inferno. Então, ela já experimenta um início de condenação. Então, o juízo final não é para definir uma situação que não está definida. É para tornar pública uma situação que hoje já acontece. Então, isso tanto para crentes quanto para descrentes. E a prova disso vai ser o último sermão dessa série que eu estou fazendo. Tá? Mateus 25 tem uma parábola no finalzinho do capítulo, que quando eu for pregar, ela inteirinha vai ser juízo final. Mas isso é cenas do próximo capítulo. Tá bom? Vamos encerrar? Agradecer a Deus e depois vocês estão liberados. Pai do céu, te agradecemos a oportunidade que nós temos de estudar tua palavra. Não permita que nós tratemos isso como coisa corriqueira. O Senhor nos deu essa graça. O Senhor nos deu um lugar para estudarmos tua palavra. O Senhor nos colocou diante de pessoas e de livros que nos ajudam a entendê-la melhor. E isso deve gerar em nós gratidão. Mas gratidão nunca é completa se a gente não compartilha essas coisas. Por isso a nossa oração nessa manhã é que essas verdades elas entrem, façam morada e se tornem a nossa mensagem. Dá que os meus irmãos aqui chamem outros a aprender, ensinem outros aquilo que têm aprendido, para que a igreja continue a expandir por todo o canto da terra. Nós esperamos a volta do teu filho e queremos nessa manhã de novo dizer aquilo que nós aprendemos em Apocalipse. Maranata, vem Senhor Jesus. Nós oramos em nome dele. Amém.